Queridos, nós temos um desafio muito grande. O ano acaba de começar, então eu posso falar para vocês, feliz ano novo. Só que hoje já é o último domingo de janeiro. Não sei se vocês perceberam. O ano começou, acabou de começar, situações acontecem. Último domingo de janeiro, já se foi um mês. E aquilo que nós planejamos o ano passado, na virada do ano, talvez a gente ainda não tenha conseguido colocar em prática. Agora imagine aquilo que nós nem planejamos. Se nós nem planejamos, a gente nunca vai alcançar. Então, existe uma oportunidade que o Senhor tem nos dado e nos lembrado para quê? Para que a gente faça planos. Este ano, a igreja, o ministério tem um tema, e esse tema é muito interessante. Vocês lembram? Tem o tema aí, né? Olha só, que interessante. Desenvolvendo um espírito excelente. Para que nós temos a oportunidade de desenvolver o espírito excelente? Por que eu quero desenvolver um espírito excelente? A primeira coisa que vem no meu coração é na área profissional. Estou sendo sincero para vocês. Eu quero desenvolver um espírito excelente, eu quero ser bem-sucedido na área profissional. E muitos de nós somos muito bem-sucedidos, nós somos peritos nas áreas em que nós trabalhamos. Mas existe um propósito maior do Senhor sobre as nossas vidas, e Ele colocou dentro de nós um Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter a capacidade de tirar todas as escamas dos nossos olhos, para enxergar que esse Espírito excelente tem a capacidade de transformar o nosso homem interior, para que as nossas atitudes venham ser excelentes de formas espirituais. E aí nós vamos nos tornar pessoas que por onde passam, resplandecem a glória do Senhor, porque Ele abriu mão da glória dEle para que nós fôssemos salvos. Mas não somente para isso. Nós estamos em um ministério que a gente fala, é vida com vida. Cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Então, cada um de nós tem um propósito do quê? De ser um discípulo de Jesus por onde passa. Então, por que existe esse desafio desse tema, de desenvolver o Espírito Excelente? Para que cada um de nós realmente venha a ser um discípulo de Jesus o ano inteiro e por onde passar, e de fé em fé, e de glória em glória. E se eu sou salvo hoje, glória a Deus, mas amanhã eu quero salvar pessoas, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ser capacitado para que outras pessoas venham se chegar a Cristo. Por isso, o Espírito Excelente. E o tema é baseado na história de Daniel. Daniel foi um rapaz, um nobre, que foi retirado do seu habitat natural, foi levado para uma terra onde ele ficou ele foi escravo para a terra. A cidade dele foi destruída, e lá naquele lugar ele pôde demonstrar o Espírito Excelente que habitava dentro dele. Ele pôde ter uma vida diferenciada de todos aqueles outros escravos. Por isso ele foi alçado a ser um líder, por isso a história dele a gente está lendo. Imagina quantas pessoas tiveram a oportunidade que Daniel teve e a história não está escrita. Por quê? Porque pode ter sido capacitado por Deus, mas em algum momento a sua vontade pessoal prevaleceu sobre a essência de Deus, e ele não colocou em prática aquilo que Deus já havia capacitado ele. Deus já nos capacitou, já colocou uma essência, uma semente poderosa dentro de cada um de nós, para que a gente venha a ser restaurado, para que a gente venha voltar à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes as nossas deficiências, ou as nossas lutas, nos paralisam a ponto de nós não conseguirmos enxergar o tamanho dessa semente, e essa semente ficar abafada. Porque aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo, Ele já habita dentro de nós. Nós somos um vaso frágil, porém, existe uma potência dentro de nós. E quem pode subjugar essa potência somos nós mesmos. Então, lembrando desse tema, quantos temas nós já passamos? Eu estou no ministério há 20 anos, vai fazer agora, este ano, 20 anos. E todos os anos tem um tema, é um desafio que Deus coloca no coração do pastor, o pastor traz para quê? Para que a gente ande em cima desse tema e a gente alcance maestria nestas áreas, ou pelo menos é um desafio. O ano passado nós caminhamos sobre um tema, qual que era o tema mesmo? Kairos. Então, nós aprendemos sobre Kairos, nós aprendemos sobre Cronos, daí nós aprendemos quando os dois se encontram, qual que era o nome mesmo? Pleroma. Poxa, pode ser que você tenha visitado, ouvindo a igreja, ou participado de todas as reuniões da igreja, e você não tenha conseguido enxergar um momento onde o Kairos encontrou com o Cronos e aconteceu o Pleroma. Pode ser.
Porque passei vários anos e vários temas, e os temas para mim era só um enfeite do telão, para mim. Mas o Senhor tem esse tema, não é à toa, é para que a gente realmente cresça e que a gente alcance esses lugares. Se foi colocado no coração da liderança, é debaixo de oração. Então, para que a gente venha buscar o Senhor e venha alcançar. Eu quero encontrar o pleroma. O que é o pleroma? O pleroma é quando aquilo que já está nas regiões celestiais, que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção, vem acontecer aqui na terra e a gente faz o benefício disso. Agora, se eu não entendo esses propósitos, eu fico frustrado. Eu vou a mais um culto para quê? Por que eu estou aqui hoje, né? Por que nós estamos aqui? E tem um cara novo que eu nunca ouvi falar, falando comigo. Mas que esse cara diminua e que o Espírito Santo de Deus venha aqui, fale aos nossos corações e nos desafie a crescer um pouco mais na presença dEle. Porque nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos sendo edificados por aquilo que já habita dentro de nós. Não espere edificação minha. O Espírito Santo já habita. O que impede ele de mover? Sou eu. E o tema dessa palavra diz assim: vocês são a luz do mundo. Vamos repetir comigo, por favor? O versículo Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A introdução. Aqueles que conseguem desenvolver um espírito excelente automaticamente serão luz nesse mundo de trevas. Aqueles que conseguem desenvolver um espírito excelente, automaticamente serão luz nesse mundo de trevas. Nós estamos nesse mundo, a gente sabe como as coisas funcionam aí fora. E é muito fácil nós sermos diferentes, não porque a gente quer, mas as pessoas percebem, porque existe um óleo. E elas percebem também quando essa lamparina está apagada. Você fala, poxa, você sempre foi tão alegre, por que agora você está apagadinho? Mas existe o óleo lá dentro. Eu quero hoje ser só a faísca, para que o Senhor ponha fogo em todas as nossas lamparinas. E a lamparina não pode ser aquela que fica embaixo da mesa, ela fica num lugar alto para iluminar tudo isso aqui. Então, igual aqui, a gente está aqui, tem bastante luz. Para quê? Para iluminar. A luz fica onde? Fica em cima. E nós somos essa lamparina para que o mundo veja. Mas para quê? Para a minha glória? Não, para a glória de Deus, para que outros venham se achegar à presença do Senhor. Então, desde já, se você sabe que seu coraçãozinho está fechadinho, a presença do Senhor habita em você, mas a lamparina está apagada, Ele vai transformar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não pelo meu poder, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra dEle, Ele vai nos transformar em nome de Jesus. Porque só existe um Espírito excelente, o Espírito Santo. Temos aprendido e entendido que, além da salvação que o Senhor nos proporcionou, Ele também nos comissionou para sermos como Ele e por onde passarmos, trazermos clareza às situações que estão em trevas. Então, Ele nos salvou e nos comissionou para que por onde nós passarmos, a gente venha trazer clareza em situações complicadas, clareza em situações de treva. Ele nos transformou Ele tem nos transformado para quê? Para que a gente venha mudar o mundo. O mundo lá fora vai de mal a pior, mas existe uma nação, um povo, que vai estar dando glória a Deus mesmo diante de situações complicadas, de situações adversas. Essa é a igreja. Porque se nós não nos prepararmos, no momento que o anticristo se levantar mais e mais, a gente vai sucumbir às pressões dessa vida e vai passar a fazer a vontade dele por um prato de comida. Mas nós somos uma nova nação e nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus para romper em fé em momentos de dificuldade. Tudo que aconteceu nessa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, com a chegada de Jesus Cristo, eram momentos muito difíceis e a gente vai estar vendo aqui. Mas aquele povo prevaleceu em meio de muita pressão. Nós vivemos na nação eu falo que é a mais abençoada do mundo, só que a gente vive num paraíso nos Estados Unidos. Eu não sei o que é servir a Jesus no Brasil, eu me converti aqui. Mas eu lembro de primos que iam à igreja com ônibus, com tudo, com aquela dificuldade, chuva, sombrinha, guarda-chuva. A gente tem muito conforto. E o Senhor quer nos capacitar para que a gente possa levar o conforto, não esse que a gente tem aqui, mas o conforto espiritual para toda a alma cansada, porque nós temos o poder dos poderes habitando dentro desse vaso frágil. E nós vamos ser
transformados à imagem e semelhança do Senhor cada vez mais. Eu sei que eu estou falando com uma igreja que recebe muita palavra, que tem muito conteúdo, que tem muita base. Então, fica fácil para a gente entender tudo aquilo que o Senhor quer. E outra coisa, o Senhor opera milagres, opera maravilhas, faz grandes coisas. Eu não quero conversar com vocês sobre os milagres e as maravilhas que o Senhor já fez e sabe fazer. Eu quero conversar com vocês hoje sobre transformação. Então, às vezes, eu vou a um culto com o objetivo de falar, que cara vai orar por mim lá, eu vou ser curado. Eu creio no poder da cura. Eu creio no poder da transformação. Mas eu quero falar hoje sobre a transformação do nosso homem interior para que a luz de Cristo venha reinar e brilhar sobre as nossas vidas. E a gente venha sair daqui diferente de quando a gente entrou, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Mateus 3, 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vou ler o 16 de novo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Pai, está aqui um trecho da Tua palavra, e eu clamo a Ti que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, para que a luz do Senhor venha acender as nossas vidas em áreas que estão apagadas, e que a gente venha brilhar para que as Tuas obras venham ser demonstradas diante desse mundo de trevas. Nós somos a Tua igreja, um corpo unido e ligado, num vaso de barro, que tem a excelência do poder, que é do Espírito Santo de Deus. Acende a nossa chama, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse versículo 16 me leva lá para Daniel. Assim brilhe, né, a luz das nossas boas obras. Todas as vezes que Daniel trazia uma revelação de um sonho do rei, ou agia com excelência, daí o rei ímpio exaltava o Deus de Daniel. O rei ímpio exaltava o Deus de Daniel. Então, se nós andarmos de uma forma diferente, ou seja, de uma forma, se a gente for crente mesmo, as pessoas vão louvar ao nosso Deus, não louvar a nós. Se nós não tomarmos o formato do mundo, as pessoas vão exaltar o nome do Senhor. As pessoas vão querer servir a esse Deus. Poxa, o que esse Deus fez na vida dessa pessoa? Quando o marido se converte mesmo. Eu falo que eu fui para a igreja primeiro, mas ela aceitou Jesus antes de mim, né? Eu só queria que ela mudasse. Daí ela entendeu. Oh, graças a Deus, a minha vontade foi cumprida. Né? Ela mudou e ela se converteu. Depois ela passou a ser a minha intercessora, né? Mas eu queria transformar a minha esposa, por isso que eu fui para a igreja. Mas eu pude ver a luz de Deus na vida dela, eu pude ver a luz de Cristo transformando as atitudes da minha esposa. Eu falei, poxa, eu também quero isso. Senhor, você já fez o que eu pedi, agora faz isso na minha vida. Mas demorei muitos anos. Pode ser que a gente esteja na igreja há 20 anos, 15 anos, 5 anos, 1 ano. A gente não conseguir enxergar aquilo que tem para as nossas vidas. Mas não é tempo de igreja que faz a gente crente. É tempo de entendimento e de conhecimento da palavra que vai fazer a gente ser limpo. A Bíblia diz que nós vamos ser limpos pela palavra, pelo ouvir da palavra de Deus. É a palavra, é a sequência da palavra que transforma as nossas vidas. E a gente tem ela nas nossas mãos. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, logo nesse começo do capítulo 5 de Mateus, eles não tinham a Bíblia escrita. O Novo Testamento, eles viviam com aquilo que estava no coração deles. Os judeus tinham o costume de ensinar, até gravar, lembra lá em Deuteronômio? E essas palavras que hoje te ordeno, você guardará no seu coração, ensinará aos seus filhos. Muitos não sabiam ler, mas a palavra eles tinham guardado no seu coração. Tinham guardado no seu coração a palavra.
E os discípulos não tinham o Novo Testamento escrito, mas eles andavam pelo que eles já sabiam. Mas haviam coisas novas que Jesus estava fazendo nesse caminhar, eles não entendiam e eles perguntavam para o mestre. E as respostas de Jesus eram sempre baseadas no que foi profetizado no Velho Testamento, para trazer a base para o Novo Testamento. Então, o que a gente precisa? Conhecer a palavra de Deus. Quer ser curado? Só ler a palavra de Deus. A expectativa no homem não é boa, mas Deus usa homens, por isso Ele levantou uma igreja. Nós somos de uma cultura, ou a Bíblia inteira é de uma cultura, que desde a queda, Deus levantava um homem para falar com o povo. Então, quando o povo queria falar com Deus, o povo ia até esse homem. E nós, brasileiros, somos de uma cultura forte, católica, onde tem o sacerdote. Então, se eu quero ver a Deus, eu vou ao sacerdote, eu confesso os meus pecados, ele fala quanto que eu tenho que pagar pelos meus pecados. Nós estamos acostumados a isso. Mesmo na igreja evangélica, as pessoas estão acostumadas, eu vou lá para falar com aquele homem que é o ungidão. O ungidão é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de todos nós, você entendeu? Nós somos uma igreja. Jesus, quando chegou, ele ministrou, ele tirou o ofício sacerdotal. E o ofício sacerdotal passou, né? Vós sois o que? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não precisamos, vocês não precisam do pastor para buscar a presença de Deus. Vocês não precisam do pastor para ler a palavra de Deus. Aqui a gente se reúne como congregação, a gente traz direções, a gente traz alguma coisa que a gente pode aclarar, mas não existe limite para aquele que está buscando a presença de Deus. Então a transformação automática vem sobre as nossas vidas. Só que culturalmente nós estamos acostumados, para buscar Deus eu preciso buscar um homem. Não precisa. Porque quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele rasgou o véu de cima a baixo, e a presença da Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote tinha acesso. Essa presença que estava no Santo dos Santos, hoje, sabe onde está? Fala assim, está aqui, está dentro de cada um de nós, a gente tem acesso direto. E se a gente orar e falar com Ele vai orar e vai falar com a gente, e vai nos transformar, e vai mostrar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós somos uma potência na mão do Senhor. Nós somos uma potência na mão do Senhor. Agora, por que muitas vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e a gente não entende isso? Porque a gente só conhece a palavra que a gente recebe dominicalmente ou no encontro semanal, e essa palavra ela é legal, ela nos mantém, ela nos dá um foco, ela nos direciona, mas isso é dose homeopática. É uma pirulazinha. Agora, existe muita vitamina que a gente pode tomar todos os dias, através da busca da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? O contexto desse versículo que eu li para vocês, está aí no boletim de vocês, que está em Mateus 5, de 3 a 12, que são as bem-aventuranças. Gente, quando a gente chega nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, a bem-aventuranças ela é um cura interior sobre as nossas vidas. Capítulo 1 de Mateus fala de genealogia, capítulo 2 fala do chamado de João Batista, fala da chamada dos discípulos. Daí no capítulo 3, Jesus opera milagres, opera maravilhas. Capítulo 3, Jesus Cristo é batizado. Capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. Assim que ele sai de ser tentado no deserto, começa Jesus a pregar. Então Jesus começou a pregar, Mateus 4, 17. Daí quem lembra que ele fala assim, arrependei-vos. Ou seja, a gente traz um evangelho suave para que as pessoas, que seja palatável. Vem cá, você vai vencer. Vai mesmo, você já venceu. Se você morrer hoje, você já vai estar com Cristo. Isso é a melhor vitória que a gente pode ter. Mas o evangelho não é aquela coisa triunfalista, você é todo poderoso. Não, todo poderoso é o Espírito que habita dentro de nós. Jesus estava pregando arrependimento e mudança de mentalidade. Então, quando ele chega no capítulo 5, depois de ter efetuado milagres, as pessoas, curado pessoas, se você falar assim, culto de milagres, as pessoas vêm, alguém é curado, cresce uma perna, alguém ressuscita, daí na semana que vem mais. O que estava acontecendo ali nessa época? Jesus havia feito muitos milagres, chamado um homem simples para andar com ele. Daí as pessoas falando, vamos lá que esse cara está curando todo mundo, esse cara está operando milagres. E foi crescendo a multidão. A hora que tinha uma multidão muito grande, Sermão do Monte, capítulo 5, aquela multidão sentada para ouvir Jesus não faz um milagre. Daí fala assim, Jesus começa a ensinar. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Houve uma promessa em Abraão, que de Abraão seria bendita todas as nações da terra. Isso se cumpre em Cristo.
Isso se cumpre em Cristo. Quando a gente vê a genealogia de Jesus, a gente vai entender que isso está se cumprindo em Cristo. Jesus não estava, naquele momento, falando assim, eu vou operar milagres. Ele estava falando assim, agora que vocês já viram que existe um poder, que sobre mim existe uma autoridade, ele não disse, mas ele quis dizer, porque as pessoas se achegaram. Ele falou assim, agora eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Daí ele começa nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles vão ser satisfeitos. Quem tiver fome e sede de justiça vão ser satisfeitos. O que é ter fome e sede de justiça? Se a gente for entender o que é a justiça de Deus, a justiça de Jesus, é fazer a vontade de Deus. Porque a nossa justiça, a gente sabe que é trapo de imundícia. A justiça de Deus não é se dar em favor dos outros, é amar o próximo, é fazer a vontade dele. Então, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, aquele que já colocou de lado a sua vontade pessoal para que o reino seja estabelecido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. A Bíblia fala que a gente tem que ser como as criancinhas. Mas, poxa, num mundo de maldade, como que eu vou ser puro de coração num mundo de maldade? Eu tenho que ser purificado pelo Espírito Santo e passar a enxergar todas as situações com olhos puros. Quando a gente adquire malícia, a gente sempre acha que alguém está tendo uma atitude maliciosa, porque esse é o nosso primeiro pensamento. Mas o puro de coração, o primeiro pensamento não vai ser mais uma visão maliciosa, mas vai ser uma visão pura até que se prove ao contrário. Bem-aventurados os pacificadores, esses somos nós, por onde nós passarmos, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, quero contextualizar um pouquinho mais do que Jesus estava falando dessas bem-aventuranças. Entre os discípulos tinha lá um cobrador de imposto, tinha lá os zelotes. Quem sabe o que faziam os zelotes? Os zelotes eram pessoas, os judeus, que não se conformavam com a imposição romana, e eles se levantavam contra o Império Romano e contra os publicanos, e contra aqueles que extorquiam o seu próprio povo para levar imposto para Roma. Então, os zelotes eram perseguidores, e Jesus estava falando assim, bem-aventurados os mansos. Zelotes, você não precisa mais ser agressivo. Bem-aventurados são os mansos. Outras pessoas estavam lá, poxa, Jesus, eu estou trazendo o meu filho para ser curado aqui, o Senhor está falando para mim que bem-aventurados os que choram? Jesus estava falando assim, eu estou estabelecendo uma nova nação na terra. Os seus sentimentos, os seus sofrimentos não vão mais impedir você de entender quem você vai passar a ser a partir daqui. Não precisa mais agir com violência, não precisa mais se levantar contra o governo. Interessante que o cenário político daquela época era muito pior do que o que a gente vive hoje. E Jesus não chegou falando assim, vou derrubar o imperador, vou derrubar César, vou contra o governador Pilatos, esse rei aí que a gente tem, vou derrubar. Não, ele não se levantou contra o governo, mas ele falou assim, vou capacitar esse povo para conseguir sobreviver a essas situações. É uma nova nação. É uma nação santa, que mesmo sendo subjugados pelo sistema opressor do governo, se mantinham fiéis à obra. Então, ele ministrou capítulos 5, 6 e 7, e esse povo, ouvindo tudo que ele estava trazendo de correção e de ajuste, ele estava purificando esse povo e falando assim, a justiça não é mais a justiça do toma lá da cá, não é mais olho por olho. Agora vocês estão recebendo de mim alguma coisa pura, você não precisa se levantar contra aqueles que te perseguem. Vocês vão ser aventurados se estiverem te perseguindo por causa do meu nome. Porque assim aconteceram com os profetas no passado. Queridos, os discípulos caminharam com Jesus esse período de 3 anos e meio, e eu estou orando ao Senhor, eu estou falando assim, Senhor, eu quero seus discípulos depois de Pentecostes. Eu só quero seus discípulos depois de Pentecostes. Porque eles foram capazes de morrer
sem murmurar. Eles foram capazes de ser perseguidos sem sofrer, porque eles entendiam que tem um propósito. E esse propósito está derramado sobre nós, igreja. Mais do que a sua dor, a sua dificuldade, a sua enfermidade, o que você estiver passando com família, com filho, com pai, com imigração, o que for, existe um propósito que já está sobre vocês e as suas dificuldades não vão impedir esse propósito de se cumprir em nome de Jesus. Quantas vezes eu briguei com a Luciana e não fui no culto? Eu falo, é uma burrice. Já passei por muitas situações assim, de atitude de ignorância. Não vamos mais roubar a nós mesmos. Pela nossa dor, deixar de buscar aquele que é precioso, que já nos deu uma vida. Quantas vezes eu deixei de fazer as coisas de Deus porque estava chateado com um líder ou com um irmão que vendeu e comprou e não pagou, ou que vendeu mais caro do que estava na loja. A gente vive em comunidade, a gente passa por dificuldades, a gente passa por situações, mas que essa chama que queima dentro do nosso coração venha queimar cada vez mais, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Nós somos esse corpo vivo que vai caminhar em nome de Jesus, amém? Então, conversando com a igreja lá em Deerfield, nós tivemos 3 semanas de jejum e oração. Eu falei, vamos fazer os nossos planos, vamos consagrar os nossos planos ao Senhor e vamos aplicar Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as coisas venham a ser acrescentadas. Vamos colocar isso sempre diante de Deus, para que hoje a gente seja um crente melhor do que a gente foi ontem, a semana que vem a gente vai ser melhor do que a gente venha se converter, que não existe limite. Deus é eterno e o conhecimento dele é infinito para a gente. Deus é eterno, o conhecimento é infinito. A gente se limita, poxa, eu já entendi até aqui, tá bom. Não, existe mais. E cada vez que a gente se debruça diante da presença dele, nosso rosto sai transformado, porque a gente está se prostrando diante do Todo-Poderoso, e ele vai dando ferramentas para que a gente possa entender mais e mais o reino deles, que a gente venha continuar se prostrando diante deles. Amém? Lembrando, esse povo estava desamparado, não tinham esperança nas suas lideranças atuais, se mantinham nas tradições à espera do Messias. Eles queriam soluções para as suas necessidades. Jesus veio para cumprir as profecias. Jesus veio reestabelecer uma nova nação, ou estabelecer uma nova nação. Jesus não queria trazer somente uma solução imediata na vida daquele povo. Ele queria trazer uma solução definitiva. Você tem problema? Jesus pode curar o seu problema hoje. Ou ele pode não curar, mas ele quer trazer uma cura definitiva no seu coração para que você entenda quem você é em Cristo a partir de hoje. Ponto 1. Ele ensinou que eles fariam parte da solução dos problemas. Pô, Jesus, eu estou aqui querendo cura, só falou que eu vou ser parte da solução dos problemas? Eu estou precisando que minha esposa se converta, eu estou precisando que meu filho tome jeito. Vamos usar um exemplo mais fácil, né, Preto? E você está falando que eu vou ser a solução dos problemas? Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Estava estudando um pouquinho sobre sal na Bíblia, numa Bíblia de Sermão Expositivo do Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando assim, o sal ele é antisséptico, ele preserva os alimentos. A igreja tem um papel antisséptico. Sua influência impede que o mundo se deteriore. Nós temos um papel antisséptico. Já pensou? Tem uma outra analogia que sempre vem na minha cabeça. Cada um de nós é um salva-vidas. E a gente está na praia. E alguém começa a se afogar. A gente tem que fazer o quê? Pular na água, nadar com os equipamentos que nós tivemos para que essa pessoa venha a ser resgatada. Aonde é a praia? A praia é o mundo. Quantas vezes a gente passa por lugares e a gente tem a oportunidade de colocar para fora essa preciosa semente e a gente não abre a boca porque a gente está chateado. Imagina o salva-vidas brigou com a esposa, alguém está se afogando e fala, morre mais um. A gente faz isso, sabia? A gente faz isso. A nossa chateação impede a gente de salvar a vida de alguém. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Esses exemplos que eu uso aqui são exemplos que passam na minha cabeça de coisas que eu faço. Então eu quero me arrepender.
Porque às vezes eu tenho a oportunidade de salvar e não salvo, porque eu estou chateado. Mas isso não vai mais acontecer nas nossas vidas. Amém, igreja? A gente vai ser transformado. A gente vai ser antisséptico. A gente vai trazer cura para as pessoas que precisam. O sal é um condimento. O sal tempera. Comida sem sal é terrível. Comida com muito sal é ruim pra caramba também, viu? Mas, sendo sal, eles teriam o papel de temperar os ambientes para refletir a glória de Deus. Nós somos sal. Pode ser a situação que tiver, quando nós chegarmos, não por causa da nossa gloriosa presença, mas pelo glorioso Espírito que habita em nós, a gente vai transformar os ambientes, a gente vai temperar. Se tiver azedo, a gente joga um pouco de sal, vai temperando até, põe açúcar, vamos cozinhando o ambiente, mas alguma coisa tem que ser transformada. Mas esse poder é dele e habita em nós. Nós não vamos mais ser insípidos, a gente vai ter sabor. Olha que interessante, o sal provoca sede. A igreja deve, mesmo sem perceber, provocar sede pelo reino de Deus em outras pessoas, através do seu testemunho. A minha crentez tem provocado sede ou aversão? Quando eu me converti, eu tirei muitas pessoas da fila de ser crente. Porque eu virei um chato, mas assim, caprichoso, sabe? Um chato específico, né? Os familiares que falavam assim, ser crente para ser igual a esse sujeito, não quero não. Mas o Senhor vem nos convertendo. A conversão é um processo, vai trabalhando, Ele vai continuando trabalhando nas nossas vidas. E a gente está aí para quê? Para que a gente leve essa presença e o nosso testemunho de transformação venha impactar o mundo. Dá sede, falar, eu quero esse Deus que esse cara serve. Porque esse cara era chato de doer, agora ele está sendo transformado. Ou ele já era muito legal, passou a ser mais legal. Ou ele era muito legal e não tratava bem os filhos. Ou ele era legal e não tratava bem a esposa, passou a tratar bem a esposa. Alguma coisa mudou. O que foi isso? A essência do evangelho. Então a gente precisa provocar, nosso estilo de vida precisa provocar sede na vida das outras pessoas. Ponto 2. Jesus estava delegando ao seu povo aquilo que ele era. Simples. Jesus estava delegando ao seu povo aquilo que ele era. Ele sabia que ele ia morrer, ia ser assunto aos céus, ia mandar o Espírito Santo para a gente, mas ele deixou estabelecido que a igreja, nós somos aquilo, nós devemos ser aquilo que Jesus era. Por isso que a nossa justiça precisa morrer. Para que a gente haja com a justiça de Deus. Porque quando me chateia, mesmo sendo eu quero chatear. Eu quero chatear. Quando alguém me dá uma fechada no trânsito, eu quero uma oportunidade para passar na frente dele. Só para dar... Esse sou eu. Eu luto contra isso. O Espírito Santo tem trabalhado na minha vida. Mas nós somos assim. Nós somos assim. Agora, existe uma preciosidade. Nós somos salva-vidas do Senhor. Não deixe mais nenhuma situação nos impedir de continuar salvando. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus 5:14-16, o versículo que nós já lemos um pouco acima. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E o que havia sido profetizado sobre Jesus em Isaías 42:6 diz assim, eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme na sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Olha que interessante. Eu, Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. A gente sabe que o judeu era um povo monoteísta. Eles criam somente em um Deus, mas eles também não reconheciam os outros deuses e os outros povos, as outras nações. Os gentios, então, para eles, eram outro tipo de pessoa.
Mas Isaías já estava avisando aqui que, que Deus ia levantar uma pessoa, que ele ia segurar pela mão, e esse ia salvar o povo de Israel, e ia ser uma luz para os gentios. Graças a Deus, porque chegou a nós. Estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Desde já estava sendo avisado que seria uma luz, e essa luz chegaria para iluminar a vida dos gentios. Isaías 49:6 diz assim, ele diz, é uma coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Estava profetizando sobre Jesus, estava falando do povo de Jacó, estava falando da tribo de algum remanescente de Israel, do reino do norte, que poderia ter sobrevivido, que ele ia trazer, e Jesus ia ser suficiente para quê? Para que todos recebessem essa luz de Cristo. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É muito fácil nós que temos o Espírito Santo conseguimos andar fora da luz, se a gente deixar a luz se apagar. Basta eu não ter comunhão. Se eu ando na luz, eu consigo ter comunhão. Se eu ando na luz, eu tenho capacidade para, em amor, trazer um confronto, trazer uma situação. Agora, as situações são fortes, e muitas vezes essas situações nos paralisam, conseguem apagar, e eu deixo de andar na luz. Se nós estamos sempre expostos diante da presença do Senhor, sempre, mas às vezes a gente acha que a gente consegue se esconder, e quando eu acho que eu estou escondido, eu consigo andar fora da luz dele. Então, uma situação complicada, eu não vou querer tratar. Uma situação complicada, eu não vou querer enfrentar. Então, nós somos salvadores, nós somos salva-vidas, nós temos a luz de Cristo, mas a luz de Cristo, ela vai brilhar todos os dias nas nossas vidas. O óleo da presença e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O que pode apagar? O pavio. E que o Senhor acenda esse pavio e nenhuma situação mais nos paralise, em nome de Jesus. Não nos paralise. O que a gente tem é suficiente, nos trouxe até agora. Nós já aceitamos ao Senhor, nós pertencemos a Ele. Agora, que a gente ande o tempo todo na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor estava preparando esse povo para iluminar todas as nações através do envio que acontece em Mateus. Vamos lá. O Senhor estava preparando esse povo para iluminar todas as nações através do envio que acontece em Mateus. Vou ler Mateus, um versículo muito conhecido, Mateus 28, de 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós criamos regras, criamos métodos, criamos tudo, mas o que Jesus deixou para a gente é simples. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a tudo o que eu lhes ordenei. E deixou uma promessa, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus ensinou? Lendo Mateus 28, me jogou lá para o começo de Mateus, eu falei, o que o Senhor ensinou? Quero saber tudo de novo. Quero saber tudo de novo. E isso começou a transformar a minha vida, meus irmãos. Poxa, vou fazer 8 anos que nós fomos reconhecidos pastor, né? Esse mês que vem, né? Daí eu falei, estou me convertendo. Eu estou me convertendo. Poxa, é simples. O que Jesus ensinou? Pega lá o Evangelho e come ele. Por quê? Em 3 anos, o Senhor Jesus capacitou esses homens que fizeram uma obra de mais de 30 anos.
Em 3 anos, Jesus capacitou esses homens e colocou dentro deles um conhecimento, além do poder do Espírito Santo que veio no dia do Pentecostes, que eles fizeram uma obra de mais de 30 anos até serem mortos, menos João, apóstolo João. Então eu falo assim, eu vou ler tudo de novo, que eu quero entender e eu quero ter essa transformação na minha vida, porque hoje o Espírito Santo já habita em nós. Então eu quero ler e entender. É simples. É fazer a justiça de Deus, é fazer a vontade de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Quando a gente chega na igreja de Atos, a gente vê as atitudes daquilo que essas pessoas aprenderam nesses 3 anos e meio. Uma obra de 30 e poucos anos. Quando a gente chega nas cartas das igrejas, daí é uma terceira geração. São igrejas que foram abertas por esses homens que fizeram uma obra de 30 e poucos anos, que aprenderam tudo aquilo em 3 anos e meio. E nós fizemos um desafio na igreja, a gente está estudando esses dias, eu falei, o tema é Atos 29. Daí eu liguei para o irmão, falei, não, faz uma camisa aí, eu quero um tema Atos 29. Ele falou, tá louco? Eu falei, não, acaba em 28. Eu falei, eu sei, por isso mesmo, é uma corrida de bastão. É uma corrida de bastão, e o Senhor colocou o bastão na nossa mão, igreja. A gente quer, o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, se fossem escrever uma nova Bíblia, o nosso nome ia estar sendo relatado como alguém que tinha um espírito excelente, ou entre a multidão. Não estou fazendo aqui um comparativo de crescimento, de ser super espiritual, não. Estou falando de uma responsabilidade cristã que a gente tem. Existe um bastão nas nossas mãos. Se depender de nós, a próxima geração vai receber, as igrejas vão ser formadas. Daí quando surge o apóstolo Paulo, aquele que veio depois, um tremendo apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, foi ele que cuidou das igrejas. E nós somos fruto da obra desses irmãos. E o Senhor colocou esse cajado na nossa mão, para que a gente continue escrevendo a igreja de Atos 29. Para que a luz de Cristo venha para fora. Para que o mundo veja, para que a natureza criada, que espera como que é Romanos 20, a natureza criada espera a manifestação de quem? Dos filhos. A natureza criada espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e esses somos nós, que a gente venha deixar a luz de Cristo brilhar sobre as nossas vidas. Vou concluir para a gente orar. Apesar de qualquer situação que estejamos passando, o Senhor depositou sobre nós e em nós o Espírito excelente e a sua luz, não para ficarmos escondidos, mas para que o mundo veja o amor de Cristo através desta nova geração de sacerdotes. Amém? Vamos orar? Deus, eu te louvo pelo teu amor, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo por esse tempo de comunhão com os meus irmãos, Senhor. Que a tua palavra faça morada nos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua palavra nos transforma, Senhor. Pai, que a tua palavra, ela mesma, venha nos dar sede, Pai. O Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Mas que nós venhamos ter sede de buscar a tua presença. Que nós venhamos ter sede de buscar esse conhecimento. Que nós venhamos ter sede de fazer a tua vontade. Que nós venhamos ter sede da sua justiça, Senhor. Que ela sobressaia a nossa, meu Deus, em nome de Jesus. Que teu povo que ouviu essa palavra e entendeu, eu peço que o Senhor traduza para eles, meu Deus, para que o Senhor fale aos corações deles, meu Deus, e que a cada manhã, cada um dos meus irmãos venha poder acordar e lembrar, eu tenho um propósito. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia, e eu vou deixar a luz do Senhor brilhar. Transforma os nossos corações. Pai, que as nossas dificuldades venham cair por terra em nome de Jesus. O Senhor é que toma conta das nossas vidas, o Senhor é o nosso Jeová Jirê, o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Eu sei que no meio da congregação existem diversas dificuldades, e eu peço a cura do Senhor, eu peço o sobrenatural do Senhor sobre todas essas dificuldades, sobre enfermidade, sobre relacionamentos quebrados. Eu peço que o Senhor venha restaurar. Mas acima de tudo, eu peço que o caráter do Senhor venha a ser forjado nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, e que a gente venha sempre deixar brilhar a luz do Senhor que habita dentro de cada um de nós. Nós somos teus filhos, nós somos a tua igreja, nós somos essa nação de sacerdotes, e por onde nós passarmos, nós vamos temperar. Por onde nós passarmos, nós vamos iluminar com a luz que é do Senhor. Se conosco, eu te louvo por essa manhã, te louvo por esse dia, e peço a sua bênção sobre todos e sobre a minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.